E aí, beleza? Olha só você aqui no tão esperado vídeo de como ensinar o seu cachorro a fazer o xixi e o cocô no Easy. É muito importante que você já esteja colocando todas aquelas orientações dos vídeos anteriores em prática antes de começar esse vídeo aqui, beleza? A gente vai dividir esse treino em 4 etapas. A primeira etapa você já está fazendo, que é suprir as necessidades básicas do seu cachorro com exercícios físicos, enriquecimento ambiental e o manejo alimentar. Só assim a gente vai ter um cão equilibrado e pronto para aprender o que a gente tem para ensinar. A segunda etapa é eliminar totalmente os erros. Desde o primeiro dia, o objetivo é que você não tenha mais que limpar nenhum xixi em nenhum lugar. A terceira etapa é ensinar o lugar certo, ou seja, o seu cachorro começar a adorar fazer tudo lá em cima do Easy. E a quarta etapa é a generalização, que é deixar o comportamento realmente confiável. Eu costumo falar que pular etapas e tentar achar alguns atalhos é a maneira mais fácil de dar errado. Por isso é importante se organizar e colocar todas essas próximas orientações em prática de forma bem gradual. A primeira opção é para o filhote que ainda não faz o xixi certo em nenhum lugar. Ele não está acostumado com jornal e nem com tapete higiênico. Nesse caso, a gente vai começar direto já com o Easy. Não vai precisar usar nenhum tapete higiênico. Se o seu cachorro já faz o xixi no tapetinho higiênico ou no jornal, você precisa usar a segunda opção. E essa segunda opção é colocar o jornal ou o tapete higiênico em cima da gradinha do Easy. A gente vai colocar essa textura que ele já está acostumado a fazer o xixi em cima do Easy para facilitar a vida dele. Depois disso, a gente precisa escolher onde vai ser o banheirinho dele. O lugar precisa ser de fácil acesso e sem muitas superfícies absorventes por perto, tipo um tapete ou alguma toalha que fique no chão. Também é importante que seja em um local onde não tenha muita movimentação de pessoas e não seja muito próximo de portas. Primeiro porque se o Easy ficar atrás de alguma porta, você não vai conseguir abrir a porta, e segundo que é para o seu cachorro não ficar pisando em cima do xixi e do cocô. Normalmente os cachorros costumam ficar bem empolgados e agitados quando os donos chegam perto. Imagina só a lambança do seu cachorro pulando e sambando em cima do cocô. Melhor não, né? É importante também que tenha um ralo por perto, né? O seu cachorro vai fazer o xixi, que vai passar pela mangueirinha do Easy e precisa descer pelo ralo. E também é bom que seja longe da cozinha e dos lugares onde as pessoas da casa costumam comer, para não precisar cozinhar ou comer sentindo um cheiro de xixi e cocô, né? É meio desagradável. E por último, mas não menos importante, que fique longe da água, da comida e da caminha dele. Os cães são animais muito higiênicos e na maioria das vezes eles não gostam de fazer as necessidades perto de onde eles se alimentam. É claro que seu cachorro precisa beber água enquanto ele estiver lá dentro. Então pode deixar o pote de água e a caminha sempre do lado oposto do Easy dele. Ou seja, se o Easy dele estiver, por exemplo, no fundo da área de serviço, coloca a caminha e o pote de água perto da porta, mas de um jeito que ele não jogue água para todo lado quando você chegar. Combinado? Seria legal também colocar um pouquinho de xixi do seu próprio cachorro embaixo da gradinha do Easy. Pega um tapete higiênico já usado, já com o xixi dele, e coloca lá dentro do Easy. Se ele não faz xixi no tapete higiênico, tenta pegar um pouquinho de xixi dele, vai na rua com ele, espera ele fazer o xixi, e aí você pode pegar um pouquinho desse xixi com um papel higiênico, por exemplo. Vai lá, coloca o papel higiênico em cima do xixi, deixa absorver um pouco, e aí coloca dentro de uma sacolinha, volta para casa e deixa o papel higiênico lá dentro do Easy, para facilitar a vida do seu cachorro. Agora eu vou falar uma informação muito importante, e aqui está a chave para tudo dar certo. No início você precisa eliminar totalmente as chances do seu cachorro fazer no lugar errado. E isso é importante porque quando o cachorro faz o xixi ou o cocô, independente se ele está no lugar certo ou não, ele se auto-recompensa. E todo comportamento que de alguma forma é recompensado aumenta em frequência e intensidade. Olha só, presta atenção nessa frase que ela vai ser muito importante em tudo daqui para frente. Todo comportamento que é recompensado aumenta em frequência e intensidade. Pois é gostoso para ele fazer o xixi ou o cocô porque ele se alivia. Imagina quando você está morrendo de vontade de fazer um xixi super mega apertado e está em um lugar que não tem banheiro. Aí você encontra um banheiro depois de uns 30 minutos e aí pronto, você se alivia. Não é maravilhoso? Com o seu cachorro é a mesma coisa. E cada vez que ele erra, significa que você vai ter muito mais trabalho para ensinar onde é o lugar certo.
Então, para ele acertar sempre, a gente precisa tomar alguns cuidados nesse banheirinho dele. O primeiro treino que eu gosto de fazer é ensinar o cachorro a passar por cima do easy. Ele precisa entender que ele pode e ele deve subir no easy. Um treino fácil para você fazer é colocar o easy entre você e o seu cachorro e convidar ele a ir até você. Assim que ele subir com as 4 patas no easy e ele descer, você entrega um pedacinho de ração ou de petisco para ele no chão. Assim que você perceber que ele já entendeu como subir, como descer e que não tem problema nenhum fazer isso, você já pode parar de fazer esse treino. Eu não gosto muito de ficar dando comida muito próximo de onde é o banheirinho deles, para eles não começarem a entender que ali é um lugar para comer ao invés de fazer o xixi. Então faz esse treino até o seu cachorro passar com tranquilidade com as 4 patas em cima do easy. Agora que você já escolheu onde vai colocar o easy, a gente precisa combinar uma coisa. Sempre que ninguém conseguir ficar de olho nele, ele precisa ficar nesse banheirinho que você acabou de preparar, o banheirinho oficial dele. Muitas pessoas ficam com dó de deixar ele lá sem nada para fazer, e essas pessoas estão certas. Por isso é importante usar o enriquecimento ambiental. Assim você proporciona uma atividade legal para o seu cachorro enquanto ele está lá sozinho. O objetivo não é tornar o banheirinho como um lugar de castigo, é exatamente o oposto disso. Lá precisa ser o melhor lugar do mundo para ele ficar. E a gente consegue fazer isso deixando ele com várias opções legais do que fazer enquanto fica lá. Agora a parte que ele fica com você. Lembra que a gente precisa eliminar totalmente as chances de erro, certo? Então sempre que você for ficar com ele, 2 coisas são importantes. A primeira é que seria mais do que ótimo se ele tivesse feito um xixi recentemente no easy. A segunda é que nesse cômodo que ele vai ficar com você, você precisa ter total atenção nele. Então fecha a porta do cômodo que vocês estão para ele não sair correndo pela casa e aí fica de olho nele. Vê o que ele está fazendo e deixa ele com alguns brinquedos de roer. E é nesse momento que a gente entra na terceira etapa, que é ensinar o lugar certo para ele fazer as necessidades. Nessa situação, você precisa conhecer bem o seu cachorro. Se ele for filhote, é bem provável que ele faça xixi de 30 em 30 minutos. Se ele for adulto, pode ser que ele faça xixi a cada 1 hora ou 1h30, por exemplo. Então você vai levar ele de tempo em tempo até o easy para ver se ele quer fazer o xixi. Se você levar e ele fizer, ótimo. Dá vários pedacinhos de petisco por ele ter feito o xixi em cima do easy. E aí pode voltar para onde vocês estavam. Se ele não fez nada, não tem problema. Se você quiser, volta lá para onde vocês estavam e fica de olho nele. Só que agora, ao invés de você esperar mais 30 minutos ou então 1h30, por exemplo, para levar ele de novo até o easy, você vai levar ele antes. Principalmente se ele for filhote. Então, se ele for filhote e fizer a cada 30 minutos, nessa segunda vez você espera pelo menos uns 20 minutinhos para levar ele de novo para fazer o xixi. Se ele fizer, entrega vários pedacinhos de petisco para ele e aí pode voltar lá para o cômodo que vocês estavam. Se ele não fizer nessa segunda vez, deixa ele lá no banheirinho dele até ele fazer o xixi. Se você começar a perceber que ele está ficando muito inquieto ou cheirando muito o chão, chama ele para ir com você até o easy, porque provavelmente ele está com vontade de fazer o xixi ou então o cocô. Começa também a entender o padrão de tempo que ele faz os xixis e os cocôs. Anota todos os horários que ele faz as necessidades para você começar a perceber de quanto em quanto tempo você precisa levar ele até o easy. Por isso é muito importante você ficar nesse lugar com foco total nele. Se você não consegue ficar com a atenção voltada para ele, é melhor deixar ele lá no banheirinho dele. A coisa que eu gosto de fazer desde o início dessa etapa é colocar um comando de voz para o xixi. Ah, mas como assim? Você pede pro seu cachorro fazer xixi e ele faz? Eu duvido. Então, pois é, exatamente isso. Isso é bem legal e facilita demais a minha vida e é bem simples de fazer.
A ideia é sempre que você vê o seu cachorro indo para o Easy fazer o xixi, ou então quando você for levar ele até o Easy, você vai falar o comando xixi. Assim que ele terminar, você vai mostrar que gostou do que ele fez e aí vai recompensar ele com um carinho e um petisco ou um pouco de ração. Desse jeito a gente deixa bem claro qual é o lugar certo e também facilita a sua vida quando vocês dois forem fazer uma viagem de carro demorada, por exemplo. Então antes de entrar no carro, você pede um xixi para ele e aí, beleza, pé na estrada. Olha só como é que eu faço isso com o comando de voz. Xixi. Não existe um tempo pré-determinado para ele entender o comando. Vai depender muito da idade dele e da quantidade de vezes que você pede para ele fazer o xixi. Então, quanto mais você faz, mais rápido ele aprende. E para saber se de fato ele aprendeu, é só você ir até o Easy, por exemplo, e pedir para ele fazer. Se ele fizer, ótimo, ele aprendeu. Se ele não fizer, pode ser porque ele ainda não está com vontade de fazer o xixi ou então porque ele ainda não aprendeu de fato. Se ele não aprendeu, é só fazer esse treino mais vezes até ele entender. Mas e se o seu cachorro errar o xixi? O que você faz? Dá uma esfregada básica com o focinho dele no xixi, dá uns tapas, grita com ele? Não, calma. Na verdade, você não precisa fazer nada disso. Não precisa falar nada com o seu cachorro e nem precisa colocar ele de castigo em algum lugar. Se ele errar, simplesmente vai lá, limpa e toma mais cuidado para que na próxima vez ele não erre. Quando acontece o xixi ou cocô fora do lugar, eu gosto de encarar que a culpa não é do cachorro, e sim nossa. Afinal, a responsabilidade de eliminar o erro era nossa, lembra? Ou aconteceu o erro porque o ambiente não está facilitando o acerto, ou então porque eu não prestei atenção no meu cachorro e deixei ele solto ao invés de deixar ele lá no banheirinho. Ou então porque eu vi que ele estava cheirando muito o chão e dando algumas voltas, mostrando que ele estava querendo fazer alguma coisa e eu não me antecipei e acabei deixando ele errar. Enfim, pode ter vários outros motivos. Mas se você pensar que o erro não foi dele e sim seu, as coisas vão ficar bem mais fáceis para vocês. Mas vamos lá, por que não adianta punir para ensinar o xixi ou o cocô no lugar certo? Primeiro que a punição não ensina onde é o lugar certo. Por exemplo, vamos supor, meu cachorro faz um xixi errado e eu vou lá, bato nele ou brigo com ele. Ele provavelmente vai associar que é perigoso fazer o xixi na minha frente. Isso não tem nada a ver com fazer no lugar certo. Ele vai começar a evitar de fazer o xixi na minha frente e vai começar a fazer escondido. E lembra do que eu disse que fazendo o xixi certo ou errado ele vai se auto-recompensar? Você conseguiu ligar um ponto no outro? Ele vai fazer o xixi escondido e vai se auto-recompensar. Por isso é tão comum os cães fazerem o xixi ou cocô escondido lá atrás do sofá, debaixo de uma mesa, ou então num cômodo que as pessoas não vão muito. Então não adianta ficar brigando quando acontecer o erro. Brigar com ele pelo erro não explica onde é o lugar certo. E também não adianta você brigar com ele e ir lá no Easy e falar, é aqui, ó, é aqui que é para fazer. Isso não adianta, o cachorro não aprende dessa forma. Mas por outro lado, se cada vez que ele fizer no Easy você recompensar com algo que ele gosta, vai ficar muito claro qual é o lugar certo para ele fazer. Por enquanto, se o erro acontecer, você vai simplesmente limpar e fazer uma análise para corrigir o que aconteceu de errado para o erro não se repetir. Bom, então tudo isso é a base para o seu cachorro não errar mais os xixis. Mas por enquanto, ele só fica solto com a sua supervisão ou então ele fica lá no banheirinho dele, certo? Agora a gente vai aumentar o espaço que ele fica. Se ele já está há uma semana inteira sem errar, uma coisa muito importante, tá? Uma semana são 7 dias e não 5 ou 6 dias. Se ele não tiver com pelo menos uma semana de acerto, não adianta evoluir porque não vai dar certo. Mas com uma semana fazendo todos os xixis e os cocôs em cima do Easy, a gente já pode aumentar um cômodo para ele. Então se o banheirinho dele estava na lavanderia, a gente libera a cozinha. Se ele estava na varanda, ele ganha a sala. E assim por diante, sempre o cômodo mais próximo. E junto com isso a gente muda também o lugar que ele se alimenta, bebe água e dorme. A ideia é sempre deixar esses lugares o mais longe possível de onde ele faz as necessidades. Então se agora ele já fica na lavanderia e na cozinha, passa a água e a caminha dele para a cozinha. E agora a chance de ele estar, por exemplo, na cozinha e voltar para a lavanderia para fazer as necessidades são bem grandes. Se por acaso ele errar nesse novo cômodo, o que você pode fazer é começar a colocar a água e a cama dele no lugar que ele errou.
Lógico, antes você vai limpar e deixar tudo bonitinho. Depois que estiver pronto, você pega a cama dele e a água e aí coloca no lugar que ele errou. Seria legal também das 2 refeições dele nesse lugar. Se mesmo assim ele continuar errando e não voltando para o Easy, volta ele lá para o banheirinho dele porque ele ainda não está preparado totalmente para ficar nesse próximo cômodo. Espera mais uma nova semaninha para liberar de novo ele para esse cômodo. Beleza, e se ele não errou nada em uma semana? Ótimo, já libera mais um cômodo para ele. Você vai fazer esse processo de liberar um novo cômodo a cada 7 dias sem nenhum erro, tá bom? Então ficou 7 dias sem errar o xixi ou cocô, libera o cômodo mais próximo para ele até ele ficar com a casa totalmente liberada. Ele tá com a casa totalmente liberada, ótimo. Então a gente já entra na 4ª etapa do nosso treino, que é a generalização. Nessa etapa que o cachorro já está livre pela casa, eu gosto de fazer uma coisa que as nossas mães faziam com a gente quando a gente era pequeno. Marcelo, você tá com vontade de fazer xixi? Vamos lá no banheiro para ver se você quer fazer xixi. Lembra? Provavelmente sua mãe fazia isso com você. Você vai fazer com o seu cachorro exatamente o que a sua mãe fazia com você então. Vamos supor que o seu cachorro faça o xixi a cada 2 horas e ele já está solto há 2 horas e ainda não fez xixi. O que você vai fazer? Ô Totó, vamos ali fazer xixi? E aí que entra a importância do xixi por comando de voz. Quando vocês chegarem lá no banheirinho dele, você vai falar o comando de voz que você vem treinado, xixi, e aí assim que ele fizer, você elogia bastante, recompensa ele com um petisco e volta a fazer o que vocês estavam fazendo. E aí com o passar do tempo, ele vai começar a ir lá no Easy sozinho para fazer o xixi. E na maioria das vezes acontece do cachorro ir fazer o xixi ou o cocô no Easy e depois voltar correndo pro dono para ser recompensado. Bom, e para quem fez todo esse treino usando o tapetinho higiênico, chegou a hora de tirar. Você vai lá e simplesmente tira. Simples assim. O que eu gosto de fazer é tirar de uma vez só esse tapetinho higiênico, chamar o meu cachorro até o Easy e pedir para ele fazer o xixi. Assim que ele fizer, eu vou recompensar muito o meu cachorro. Nessa fase de transição, também é importante você continuar recompensando sempre que vê ele acertando. Assim o seu cachorro consegue ter a certeza que ele continua fazendo xixi ou cocô no lugar certo. Bom, esse é o treinamento que você precisa seguir para fazer com que o seu cachorro faça o xixi nessa belezura de Easy que você acabou de comprar para ele. Então, só recapitulando, são 4 etapas que você precisa seguir. A primeira etapa é suprir totalmente as necessidades básicas do seu cachorro. Então, fazer passeios regulares, atividades físicas, enriquecimento ambiental e tudo que você já viu no vídeo de necessidades básicas. A segunda etapa é eliminar totalmente o erro. Preparar o banheirinho para o seu cachorro, deixar ele lá no banheirinho oficial quando ninguém conseguir supervisionar e quando ele estiver com você, levar ele até o Easy de tempos em tempos. A terceira etapa é ensinar qual é o lugar certo. E para isso você precisa recompensar com um petisco sempre que vê ele acertando. E por último, a 4ª etapa, que é a generalização. Então lembrar de levar ele no banheiro dele, de tempo em tempo, para ver se ele quer fazer o xixi ou cocô, até ele começar a ir sozinho. Uma dica que eu te dou é ir seguindo exatamente o passo a passo do vídeo. Então marque exatamente o minuto que você está aqui no vídeo e qualquer dúvida, volta e aí assiste. Combinado? Se você quiser saber mais sobre comportamento canino, bem-estar, treinos ou como resolver outros problemas de comportamento, tem o portal Tudo de Cão Transforma. É um portal com vários vídeos teóricos e práticos de como melhorar a vida dos nossos cães, resolver problemas de comportamento, treinos de comandos de obediência, truques, enfim, e mais um monte de coisas legais. É só digitar aí no seu navegador www.tudodecãotransforma.com.br/Easy. Entra lá que a Tudo de Cão e o pessoal do Easy prepararam um descontão para você. Até mais!